Fala, perseguidos, vamos lá para as análises dessa quarta-feira, dia 4, tá, de março. Cara, dia com bons jogos, tá? Bons jogos para a gente poder trabalhar, muitos jogos, inclusive. Teremos Premier League, teremos jogos da Copa, né? Copa do Rei, Copa da Itália, Paulistão. Então, assim, muitos jogos mesmo para a gente poder analisar aqui. Vou tentar resumir da melhor forma para vocês, tá? E direcionar também da melhor forma. O que é bom para pré-jogo, o que é bom para o ao vivo, então já curte o vídeo, se inscreve no canal logo, para você não esquecer. E compartilha esse vídeo com seu amigo, porque eu sei que vai ajudar ele também pra caramba, tá? Sem mais delongas, vamos lá, vamos falar desses jogos de hoje. Eu quero começar com o super favorito, o Mamelodi Sundowns, né? Eu já acompanho o Mamelodi já tem um bom tempo, né? Eu sempre separo para assistir as melhores equipes até das ligas inferiores, né? Assim, na Premiership, que é do escocês. Na Holanda, hoje em dia eu assisto mais jogos, né, da Holanda, porque é um campeonato muito bom para gols, mas os principais times eu sempre assisti. Na África do Sul, que tem o Mamelodi, tem o Orlando Pirates, que eu vou comentar aqui. No Egito, né, com o Zamalek, com Pirâmides, com o Al-Ahly, que eu também sempre estou comentando aqui com vocês, trazendo esses favoritos. Então, na China, o Shanghai Shenhua, o Shanghai Port, o Chengdu Roshen, essas principais equipes eu sempre estou acompanhando, porque acaba que elas têm um nível de aproveitamento muito alto em relação às equipes inferiores, né, da liga, e também quando joga dentro de casa. Então, são favoritos que eu costumo utilizar bastante. E é o caso que vai acontecer na Liga da África do Sul nessa quarta-feira. Teremos o Mamelodi Sundowns jogando contra o Golden Arrows, sei lá como é que se pronuncia. Né? O Mamelodi perdeu a liderança por Orlando Pirates, né? Por conta do saldo de gol agora na última rodada. Eles estão com o mesmo número de pontos. Estão disputando ponto a ponto cada rodada a liderança. Né? Essa briga aqui deve se manter até o final. Porque são equipes que já estão se mostrando ser bem superiores, assim como nos últimos anos, em relação às outras equipes do campeonato. O Mamelodi vai jogar em casa contra um time que tomou 22 gols em 18 jogos, então vai pegar o melhor ataque da competição. Vai ser difícil segurar esse ataque do Mamelodi, então acredito que o Mamelodi vence esse confronto até com uma certa tranquilidade, tá? E já pegando aqui o Orlando vai enfrentar o Polokwane City. Agora é fora de casa, né? Aqui já tem um jogo um pouco mais difícil, porque esse Polokwane é um time que se defende muito bem, tomou só 11 gols em 18 jogos, então é um time defensivamente forte. O que é que eu gosto aqui para trabalhar na África do Sul? A vitória do Mamelodi é algo que eu acredito, tá? Por jogar em casa. E no caso do Orlando Pirates, dá para utilizar um empate anula, para se utilizar em uma dupla. Então, o empate anula Orlando Pirates com um handicap asiático -1 Mamelodi é uma boa opção para o pré-jogo, tá? É uma boa opção para o pré-jogo. Ou no ao vivo você pode também estar de olho na possível vitória dos dois times separadamente, né? Esperando a odds do Mamelodi valorizar. E no caso do Orlando, esperando também uma boa atuação em campo, né? Então você tem essas duas opções de trabalhar, ou no pré-jogo ou no ao vivo. O outro super favorito que eu coloquei aqui é o City, tá? Eu não acredito no jogo fácil aqui do City, né? Não acredito que o City vai atropelar o Nottingham Forest. Até porque o Nottingham Forest nos últimos jogos, principalmente no jogo contra o Liverpool, onde eles perderam por 1-0, foi um jogo onde eles tiveram uma excelente atuação, tá? Eles jogaram muito bem contra o Liverpool. Enfrentaram o Brighton também, acabou perdendo por 2-1. Aqui já não foi uma boa partida do Nottingham Forest. E esse tem sido o Nottingham Forest durante toda a temporada, né? Um time muito oscilante, um time que com a chegada do Vitor Pereira até deu uma melhorada, mas ainda continua um time com sérios problemas defensivos. E no caso do City, embalou uma sequência muito forte de vitória. A última derrota foi na Champions League contra o Bodo Glimt, né? Lá no dia 20 de janeiro, que entrou com um time praticamente reserva. Depois disso, venceu todos os jogos, tá? Todos os jogos o City vem de vitória. Teve um empate contra o Tottenham, normal, né? Que sempre contra o Tottenham o City se complica. Mas venceu jogos importantes. Encostou no Arsenal, né? Na Premier League. Tá com um jogo a menos em relação ao Arsenal. Ou seja, se igualar o número de jogos e, consequentemente, igualando essa vitória, né? Ganhando esse jogo que falta, o City estaria a 2 pontos, apenas 2 pontos do Arsenal, tá? E ainda tem confronto direto. O City sabe que não pode vacilar. Ainda mais em uma rodada onde eles vão jogar em casa
contra uma equipe frágil que está brigando contra o rebaixamento, frágil defensivamente, visto que o Arsenal vai jogar contra o Brighton, daqui a pouco eu vou comentar esse jogo com vocês, fora de casa, em um jogo que é complicado, é um jogo que o Arsenal pode sim se complicar. Então o City precisa fazer sua parte aqui. Acredito sim na vitória do City, tá? Dá para atuar no pré-jogo. Se o Haaland estiver de volta, dá para atuar também, apostar para o Haaland dar um chute no gol, né? Dá para apostar para o City fazer 2, 3 cantos, que é o que eles fazem com regularidade, para o City dar 3 chutes no gol também. Então são opções que dá para se trabalhar com esse favorito City aqui, tá? Por mais que o Forest fez uma grande partida contra o Liverpool jogando em casa, isso fala mais sobre o Liverpool do que sobre o Forest em si, que continua sendo uma equipe defensivamente muito frágil e uma equipe que fora de casa tem um desempenho bem ruim, né, bem sofrível, ao contrário do City, que em casa tem um retrospecto, uma sequência de jogos muito forte. Beleza? O Arsenal vai enfrentar o Brighton, né, e como eu falei, o Arsenal sabe que o City provavelmente vai vencer esse jogo e sabe que não pode tropeçar nesse momento, né, principalmente contra adversários, entre aspas, mais frágeis. Só que aqui vai enfrentar um Brighton, que é um time muito chato, é um time muito competitivo, é um time que em casa costuma dar muito trabalho para os adversários. Por mais que o Arsenal fora de casa seja uma das melhores equipes, o Brighton, por exemplo, em casa tem uma média de 1,5 gols marcados e de apenas um gol sofrido. Óbvio que o Arsenal aqui vai explorar muito a bola parada, que tem decidido os jogos do Arsenal. Pra você ter ideia, em 9 vitórias do Arsenal conquistados na Premier League, o gol veio da vitória com a bola parada, né? Então a bola parada do Arsenal realmente está entregando, está fazendo com que o time ganhe muitos pontos. E pode ser um grande fator aqui para ganhar do Brighton, que é um time frágil de bola aérea, tá? É um time que sofre muito com bola aérea. Então, obviamente, o Arsenal é favorito. Mas, cara, eu não confio nesse Arsenal ainda. Eu não consigo confiar nesse Arsenal. A única partida dos últimos jogos, quando você olha os últimos jogos do Arsenal na Premier League, o único jogo que o Arsenal jogou muito bem foi contra o Tottenham, tá? Que aí foi um atropelo mesmo. O Arsenal deu um baile, jogando muito bem mesmo. Só que aquele jogo, cara, o Tottenham é um time que tá brigando contra o rebaixamento. O Tottenham não venceu nenhum jogo esse ano ainda, de 2026, né? A gente tá entrando no terceiro mês de 2026 e o Tottenham não venceu nenhum jogo. Então isso fala muito sobre o Tottenham. O Arsenal ainda tá tendo uma dificuldade muito grande na criação das jogadas. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar sim. Eu não recomendo apostar na vitória do Arsenal no pré-jogo. É algo que eu recomendo levar pro ao vivo. Mas existe o padrão do Arsenal, que eu sempre comento aqui com vocês e que tem dado muito certo, né? Que é pro Arsenal fazer 3 cantos e pro Arsenal dar 3 chutes no gol. Eu tenho apostado nisso, fazendo duplas, né? Nos jogos do Arsenal e tem dado muito certo. Inclusive, outro time também que esse padrão deve se repetir é o do Palmeiras contra o Novo Horizontino, tá? Para o Palmeiras marcar 3, 4 cantos e para o Palmeiras dar 3 chutes no gol. É algo também que eu acredito, porque o Palmeiras deve ter o controle do jogo, deve ir para cima do Novo Horizontino e querer fazer o máximo de saldo que conseguir. Já o Novo Horizontino deve ter uma postura de eu vou se defender aqui, buscar levar esse empate para a decisão dentro da minha casa, ou até mesmo a desvantagem por um gol para levar para dentro da minha casa. Eu acredito que esse vai ser o cenário do jogo, né? O Palmeiras querendo decidir logo nesse jogo aqui para focar no Brasileirão e o Novo Horizontino querendo levar o empate para dentro de casa. Então o mercado de escanteios, de chute ao gol do Palmeiras deve ser uma boa. Inclusive é uma dupla que eu deixo para vocês que eu considero muito boa, tá? Para o Arsenal fazer 3 escanteios, 3 chutes no gol, o Palmeiras também, tá? É algo que eu gosto bastante aqui. Em relação ao Celtic, que vai enfrentar o Aberdeen, o jogo que está faltando, né, para igualar o número de jogos com o Hearts e Rangers. O Celtic conseguiu um empate heróico contra o Rangers, mas esse empate só ajudou o Hearts, porque agora, se o Celtic vencer, ele vai para 58 pontos e fica 5 pontos ainda de diferença aqui para o líder, né? E no caso do Rangers ficou a 6 pontos. Então esse empate só favoreceu ao Hearts, que, ao que tudo indica, deve levar esse título da Premiership. Porém, o Celtic é um time que pode tranquilamente, principalmente o Celtic, tá? Porque tem mais peças individuais com mais qualidade do que o Rangers. Pode simplesmente desbancar esse Hearts ainda nessa temporada. Vai enfrentar um time frágil defensivamente, tomou 39 gols em 28 jogos, perdeu 15 desses 28. O Celtic tem tudo para vencer, só que é um time que está tomando muitos gols e a odds está muito baixa, pagando em 44, para mim uma odds extremamente baixa. Vou esperar essa odd subir no ao vivo e também validar se vale a pena ou não estar a favor do Celtic.
Alguns favoritos que podem se complicar é o Raio Vallecano contra o Oviedo. O Oviedo é o último colocado, um time que praticamente já está rebaixado. O Raio Vallecano está fugindo da zona de rebaixamento. Em casa, vem fazendo bons jogos nos últimos confrontos. Aqui eu gosto de duas opções nesse jogo do Raio, tá? O Raio Vallecano com empate para fazer 3 cantos, para pré-jogo é uma boa. Ou o Raio para marcar um gol também, para pré-jogo é uma boa. Em relação à vitória, deixa para o ao vivo, porque é um jogo que o Raio Vallecano pode se complicar. O Raio Vallecano tem oscilado muito na temporada e não tem passado muita confiança, né? Diferente das últimas temporadas, que era um time que, principalmente em casa, né, conseguia bons resultados, tinha um bom, ganhava muitos pontos dentro de casa. Mas nessa temporada tem oscilado bastante. Porém, é contra o último e pior colocado da La Liga. A Lazio vai enfrentar a Atalanta no jogo de ida pela Copa da Itália. Para mim é um jogo extremamente equilibrado. Por mais que a Atalanta seja levemente favorito, tem um time melhor, obviamente, né? Mas a Lazio em casa pode complicar esse jogo, pode complicar tranquilamente a vida da Atalanta. Então é um jogo que eu não fiz absolutamente nada, até porque por ser um jogo de ida, ninguém vai querer se expor, ninguém vai querer sair derrotado aqui, né? Então a tendência é que seja um jogo mais truncado. Poderia sugerir para você aqui um under goals, né? Mas nos jogos da Lazio o under goals é bem complicado de se apostar, porque é um time que está sofrendo muito defensivamente nas últimas partidas. Então um jogo que eu deixei completamente para atuar no ao vivo, tá? Jogos favoráveis para gols, teremos a Copa da Holanda, o AZ contra o Telstar. É um jogo muito bom por mais de 1,5, são duas equipes bem ofensivas, né? Duas equipes com a média de 2 gols marcados nos últimos jogos. E nos últimos 10 jogos, em 8 aconteceu mais de 1,5. Então a tendência é que isso se repita. Pela Copa da França, teremos Lorient e Nice. Lembrando que na Copa da França, aqui as quartas de finais é jogo único, né? Então a partir do momento que sair um gol, a outra equipe deve se desesperar em busca do gol e aí vai tornar o jogo extremamente aberto. Também são equipes que têm uma média de gols em seus jogos muito alta, né? Em 90% dos últimos 10 jogos aconteceu mais de 1,5. E quando a gente olha o retrospecto entre Lorient e Nice, os últimos jogos entre eles, temos um 3-3, 3-1, 3-0, 1-1, ou seja, jogos com gols. Marseille e Toulouse também são duas equipes bem ofensivas. O Marseille é favorito para se classificar, mas o mercado de gols é mais interessante e seguro para atuar aqui. Também você olha o retrospecto de jogos entre eles, os últimos jogos, 2-2, 3-2, 3-1, 2-2, jogos também com muitos gols pela forma que os dois times têm jogado. Então a tendência é que os dois jogos da Copa da França tenhamos jogos com gols, tá? Favoráveis para gols. E o outro jogo que eu gosto do mais de 1,5 é o Fulham contra o West Ham, né? O mais de 1,5 tá pagando bem, para se utilizar em uma dupla é uma boa opção para levar essa odds, né? Em 80% dos jogos do Fulham em casa aconteceu, ambos marcam. Em 80% também aconteceu, obviamente, o mais de 1,5. E do West Ham, em 90% dos jogos fora de casa, aconteceu esse mais de 1,5 também. É um jogo que tem uma tendência muito forte para esse jogo com gols. E teremos também a Copa do Rei. Eu tô gravando esse vídeo, ainda não aconteceu o jogo do Atlético de Madrid e Barcelona. Dificilmente o Barcelona tenha passado, mas vai que aconteceu a remontada, né? Para saber quem vai enfrentar o vencedor de Atlético de Madrid e Barcelona, quem passar vai enfrentar aqui o Real Sociedade e o Atlético Bilbao. O primeiro jogo foi 1-0 para a Real Sociedade fora de casa, que tem uma boa vantagem, e fará com que o Atlético Bilbao se exponha bastante, né? Então o Atlético Bilbao vai ter que ir para cima em busca do resultado fora de casa, consequentemente vai dar o espaço para a Real Sociedade. E o primeiro jogo já foi um jogo muito bom para gol, só que só acabou acontecendo um gol, mas teve muitas chances. Gol impedido, gol anulado por impedimento milimétrico, muitas chances dos dois times, tá? Foi um jogo bem aberto. E a tendência é que esse jogo seja ainda mais aberto pela necessidade de vitória do Bilbao e ter que se expor. E é um time que tem tomado muitos gols, tá? Para você ter ideia, nos últimos 10 jogos da Real Sociedade em casa, aconteceu ambos marcam. Em 8 dos últimos 10 jogos do Bilbao fora de casa, aconteceu ambos marcam. O ambos marcam acaba sendo uma boa aqui. Obviamente que o mais de 1,5 é mais seguro, tá? Mas o ambos marcam também acaba sendo a opção. E falar de ambos marcam, tem 2 jogos da Premier League que eu gosto bastante de olhar para esse ambos marcam. O Aston Villa contra o Chelsea, a tendência é que tenhamos também esse ambos marcam, né? 80% dos jogos do Chelsea fora de casa dos últimos 10 aconteceu ambos marcam e 60% dos jogos do Aston Villa em casa aconteceu ambos marcam. O Aston Villa que ultimamente tem sofrido bastante gols, até de equipes inferiores, equipes não tão boas assim. Inclusive sofreu gol e perdeu o jogo contra o Wolverhampton. E esse é um jogo que é uma briga pelo G4, tá? Então a tendência é que tenhamos também um jogo muito bom para gols e o ambos marcam eu vejo como uma boa.
E o outro jogo que eu vejo como uma boa para ambos marcam é o Newcastle contra o Manchester United. O Manchester United também é um time que defensivamente é frágil, assim como o Newcastle está em tomado muitos gols. A gente pega os jogos do Newcastle, cara, é uma loucura, né? Tomou 3 gols agora do Everton, perdeu por 3-2. 3-2 contra o Karabakh, 2-1 contra o City, 6-1 Karabakh, 3-1 contra o Aston Villa, 2-1 contra o Tottenham, 3-2 contra o Brentford, 3-1 contra o City, 4-1 contra o Newcastle e 1-1 contra o PSG. Ou seja, dos últimos 10 jogos do Newcastle, todos, absolutamente todos, aconteceram ambos marcam. O United vive uma fase muito boa ofensivamente, mas defensivamente ainda é um time que deixa muito a desejar, por mais que tenha melhorado, tá? Por mais que tenha melhorado. Mas esse padrão do Newcastle tem sido uma excelente opção do ambos marcam. Espero ter te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal, vamos para cima.